problemas de vida. É natural que a gente receba um problema. O problema está aqui. E quando a gente recebe esse problema, é instintivo que a gente tente solucioná-lo. E ok, completamente normal. A gente tenta solucionar. Ele tá aqui e a gente fica rodeando e rodeando. E aquilo não se resolve. E aí a gente começa a ficar irritado que aquilo não tá se solucionando. A gente muda o método, a gente muda a forma de pensar, a gente conversa com algumas pessoas para ter uma visão diferente e tentar resolver aquilo. A gente volta para aquilo depois e tenta solucionar. E o que eu quero trazer aqui hoje é que nem todo problema é solucionável. E é algo que tem sido recorrente na minha vida, que eu pegue o problema e fique rodeando ele infinitamente até resolver. E muitas vezes ele ainda assim não se resolve. E eu estou aprendendo, agora eu estou consciente e agora eu vejo a importância de saber reconhecer o momento de se retirar. Deixar aquele problema na mesa, se retirar. Não se distanciar para voltar depois. Não, aqui nesse vídeo não estamos falando sobre o problema que você deve se distanciar para voltar em outro momento com a mente leve, com outra visão e resolveu. Não, é sobre aquele problema que tá pesando na vida. E como é especial e difícil saber o momento de se retirar. Ou reconhecer uma oportunidade de mudar o caminho. Ou que seja, escalar a pedra que tem no seu caminho. Mas você não precisa empurrar a pedra. Entende? Pode ser uma oportunidade para você mudar o seu caminho. E é muito complicado porque torna-se perigoso que quando a gente está rodeando aquele problema, a nossa vida começa a se tornar aquele problema. A gente começa a ficar irritado, a gente contamina o ambiente, isso de uma forma mais profunda já, um problema que você está rodeando há tempo. E aí tudo começa a contaminar, porque aí você começa a consumir conteúdos que não ajudam ou não te instigam a evoluir ou a mudar, ou a pensar naquilo de uma forma crítica. E outra coisa, poder olhar para o problema se distanciando do eu. Sabe? Não sou eu aqui que não consigo resolver, que não estou dando conta. É o poder, em determinado momento, me afastar do eu, daquele olhar pessoal e autocrítico, para poder olhar só para o problema como se eu tivesse, como se fosse alguém dando uma sugestão para mim. De novo, temos o problema, eu estou rodeando aquele problema. Em determinado momento, é importante que eu consiga me distanciar do meu eu para que eu possa, de uma forma leve e sem tanta autocrítica, poder olhar para tudo que está acontecendo e fazer sugestões ou começar a pensar de outra maneira. Por exemplo, se eu não fosse eu, o que eu faria? Se eu estivesse dando uma sugestão para uma amiga que está nessa situação, o que eu diria? E aí a gente começa a ver as coisas de uma forma muito mais sutil.
os problemas não são tão mais problemáticos. E aí, se a gente não faz isso, a gente corre o perigo de contaminar também as nossas relações. Porque a gente muitas vezes não está satisfeito com o sair e conversar e desabafar, porque a gente quer que aquela pessoa resolva o problema. A gente quer sair e conversar esperando que a pessoa já venha com a solução do nosso problema. E isso não vai acontecer. Acho importantíssimo o acolhimento, o carinho, a escuta. Mas ninguém, fora a gente, vai poder resolver o problema. E também é saber, é entender que o outro não tem obrigação e responsabilidade para tanto. O outro não tem responsabilidade para resolver o nosso problema. E aí, quando a gente tá vendo tudo muito contaminado, as coisas começam a parecer erradas. A gente começa a ter uma visão de que tá dando tudo errado, de que a gente não dá conta, de que o universo é ruim com a gente, de que só pra gente não vem as oportunidades, porque de repente tudo é horrível. Isso é muito perigoso, porque não só a gente começa a consumir cada vez mais esse pensamento, mas a gente transmite isso. E vai ser cada vez mais difícil resolver aquele problema que você estava rodeando. E vai ser cada vez mais pesado rodeá-lo e carregá-lo. Porque o rodeá-lo, o estar pensando diariamente naquele problema, é carregar aquele problema, é carregar um peso a mais. E a gente tenta botar na mochila e carregar pra vida, pensando que em outro momento eu resolvo. Ou assim, colocar debaixo do tapete, sabe? Aquele pensamento de que deixa assim e outra hora, ou com o pensamento de que estando escondido a gente não vê, então não existe. Ou se então eu carregar ele, em outro momento ele vai aparecer e aí eu vou conseguir resolver. Não. O que eu quero trazer, e eu quero te convidar muito a pensar sobre isso, é de reconhecer o momento de se retirar. Deixar o problema em cima da mesa e se retirar. Ou mudar o caminho. É isso. Sem contaminar. É o se retirar para se preservar. Para que isso não afete toda a evolução e todo o autoconhecimento que eu construí até agora. Porque tem muito problema que a gente tenta resolver que é se machucar desnecessariamente. E eu entendo que tem muitos problemas e tem muitas situações na vida que a gente não pode simplesmente se retirar. Entendo perfeitamente. E por isso, eu acho que nesses casos, quando a gente tem essa questão que não tem como fugir, é preciso se afastar momentaneamente e pensar como resolver aquilo e como carregar momentaneamente aquilo sem que pese a minha vida, sem que me faça mal. Porque se eu sou obrigada a carregar aquilo momentaneamente, eu tenho que encontrar uma forma de lidar com aquilo sem que me faça mal, sem me machucar, utilizando todo o autoconhecimento que você descobriu até agora, que você construiu, todos os ensinamentos de vida
que você já teve até agora. Sabe, tudo... A gente, por mais que a gente tenha... Eu tenho 21 anos, por mais que eu tenha 21 anos, tem muita coisa que eu entendo e tem muitas coisas que eu posso utilizar para me preservar. Muitas estratégias que a gente pode construir e elaborar para que a gente se preserve. O problema não é a nossa vida. A gente encontra problemas diariamente e é natural que a gente encontre eles. Então, quando você faz isso e quando você entende isso, que, de duas uma, o problema não é resolvível e você reconhece o momento de se retirar, e o problema, ele é obrigatoriamente parte da sua vida e você tem que passar por aquilo e lidar com aquilo, e você aprende e reconhece quando se afastar momentaneamente para aprender a lidar com aquilo e resolver temporariamente que seja aquele problema, você começa a... Você evolui na resolução de problemas. Você evolui. Então, quando um próximo problema chegar, você vai estar muito mais preparado. A gente está cada dia mais preparado para lidar com as oportunidades e com as dificuldades que a vida nos dá. Isso porque a gente, a cada problema, tenta entender o que está acontecendo e não só o que está acontecendo com a vida e com o problema, mas o que está acontecendo internamente. O que a gente pode fazer para lidar com aquilo da forma mais saudável possível. Então, a cada problema que aparece, a cada situação de vida, a gente vai subindo de nível. É isso, a gente vai subindo de nível. O que, lógico, parece que cada vez vai surgindo problemas insolucionáveis. Mas é porque você subiu de nível. Você está preparado para lidar com uma dificuldade maior, utilizando todas essas ferramentas, todos esses utensílios que a gente falou. E o que eu queria... Eu queria muito falar sobre algo um pouco mais profundo, que é perigoso, e quando a gente está rodeando determinado problema e aquilo começa a nos fazer mal, a gente começa a contaminar o ambiente, a gente começa a contaminar relações, contaminar o nosso pensamento, e a gente consome aquilo que a gente está transmitindo, a gente começa a consumir músicas, vídeos, inclusive companhias que não são tão ideais, talvez, para o momento, que não instigam tanto uma evolução e uma mudança de pensamento mais positiva. Como é bom sair para conversar com aquela pessoa que sempre te diz que vai ficar tudo bem. E é isso que a gente tem que cuidar para não deixar de ser essa pessoa. E cuidar para não contaminar tudo em volta. A vida, ela acontece da forma que a gente vê. Se eu vejo que a minha vida só dá errado, que eu só tenho problema, que eu não nasci herdeira e que eu odeio trabalhar e que as coisas são tão difíceis, a minha vida vai ser isso. Eu vou só ver as coisas dessa maneira. E assim, a vida, por mais que eu acredite que a gente vive outras vidas, a gente está vivendo uma vida única. Eu, neste corpo, com esta personalidade, com o meu ser, com o meu eu, é uma vez só. E você é uma vez só também. Acho que estou aqui evoluindo de outros passados.
Mas eu, do jeito que eu sou, só agora. E você também, é só agora. Então, se a gente começa a ver, se a gente começa a perceber que é só coisa ruim, a gente vai ver a vida de uma maneira negativa. Se esse problema começa a se tornar a nossa vida, a gente percebe que a vida é só problema. A gente começa a falar que a vida é só problema. Não é. Então, cuidado ao transmitir aquilo que você sente quando o que você sente está contaminado. E eu acho que é extremamente importante terapia e nem sempre é possível a terapia. Por isso que é importante a rede de apoio. Mas a rede de apoio não é uma equipe especializada em tratamento psicológico, mas é uma equipe especializada em te acolher, em te abraçar e em te escutar. Mas, e por isso que eu digo, por isso que eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não contaminar isso. E para que a gente também possa levar essa energia de que vai dar tudo certo. E eu realmente acredito que a vida acontece do jeito que a gente vê. Esse ensinamento eu ouvi de uma senhora de 90 anos, de um vídeo na internet. Inclusive, se tem uma coisa que a gente pode fazer é escutar os mais velhos. Eu sei que isso é um ensinamento muito de pai e mãe, mas é tão real. Sempre aparece pra mim vídeos de pessoas mais velhas falando sobre a vida. E sempre tem algo pra extrair. Sempre tem algo muito especial pra extrair. E você começa a pensar de uma forma muito diferente. Ou muda a tua percepção. Enfim, acho muito legal. E outra coisa, voltando pro raciocínio lá dos problemas, está tudo bem em mudar metas e sonhos e planejamento. A gente vive numa sociedade, numa geração agora de performance. Tudo é muito performance. A quantidade de livros que você lê, o jeito que você tá postando na internet, se você tá arrumada, se não está, o jeito que você tá falando, o jeito que você... Enfim, tudo é muito performance. E eu acho que... Enfim, eu tenho certeza que todo final de ano... Quer dizer, não vou dizer com certeza, nem todo mundo faz, mas a maioria senta final de ano ou início do ano, pega um café e escreve ou traça as metas e desejos para o próximo ano. E a gente esquece isso durante o ano. A gente não revisita isso. E eu quero muito, muito que a gente possa revisitar. E lembra que eu falei no outro vídeo de reescrever a nossa história a lápis, entre parênteses. E eu falei, eu tive uma conversa sobre sempre escrever a minha história a caneta. E eu ouvi, tive uma conversa com uma mulher sábia da minha vida, que ela falou sobre escrever a sua história a lápis. E é isso, você pegar aquele planejamento e os seus planos e desejos e sonhos e metas e reescrever se precisar. Porque às vezes aquele problema lá do início, ele foi o suficiente para te tirar da rota.
ou para te levar para um atalho. E aí aquelas metas deixaram de existir. Ou as metas, elas mudaram. O seu sonho mudou. E tá tudo bem. Mas eu acho importante a gente revisitar e repensar durante o ano, porque a gente muda tanto. A gente não é o mesmo nem todos os dias. Quanto mais em 6 meses, em um ano. Ninguém é igual. Não só a gente está em constante evolução, não somos iguais sequer todos os dias, mas a gente, como ser humano, como eu com essa personalidade e essa vida, é uma só. Uma só Heloísa, desse jeito, com essa família, com esses amigos, com essa forma de pensar, com essa forma de viver, é só uma vez. Embora eu acredite que eu venha de outros passados e que a gente vá ter outras vidas. Enfim, isso não vem ao caso, mas a gente, do jeito que a gente é, só uma vez. Então não desperdiça. Não fica rodeando aquele problema. Muda a rota. E a nossa vida, não esquece que a nossa vida, ela acontece da forma que a gente vê. Então, o pensamento de hoje é esse. Eu te convido a pensar de uma maneira mais leve sobre os problemas, sobre a vida. E até a próxima. Beijo.